Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós saudamos toda a igreja, também os que estão nos seus lares, com a paz do Senhor. E queria convidá-los a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 9. Para os que estão em casa, o texto está projetado. Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. E estava um certo mancebo, e estava um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Versículo 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém. Assentados. O texto que nós vemos nessa noite, ele fala de uma queda. De uma queda do terceiro andar. Paulo estava pregando, ele ia partir no dia seguinte, ele estendeu a pregação até meia-noite, um jovem estava na janela, e a palavra registra a queda dele. Sempre que falamos de queda, pode ser que alguém tenha um pouco de reservas, mas a palavra fala que até os justos caem. Até os justos caem. Até os bons. 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o Senhor o levantará. Você vai pegar a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele tem uma queda. Lógico que a queda no sentido espiritual, que são as mais graves, sem falar das quedas da vida. Obviamente aqui foi algo mais grave, porque no terceiro andar, uma queda dessa altura deixa traumas, quebra alguns ossos, perna, machuca muito. Terceiro andar. A queda também na vida, a queda espiritual, ambas, as três, a física, a queda na vida, a espiritual, quedas machucam, quedas trazem traumas. Aqui trauma físico, mas tem certas decepções, tem certas quedas que a gente passa, que parece que quebra alguma coisa dentro da gente. Como é uma coisa que você nunca esperava que a pessoa poderia fazer, ou como pode ser uma coisa que você nunca esperava que você fosse fazer. Você passa dias sem conseguir até entender, porque eram coisas que pareciam tão concretas dentro de você e tão absolutas na sua vida, aquilo de repente você leva um tombo da vida, um empurrão, e parece que alguma coisa quebra dentro de você. Mas aí a palavra vai entrar agora numa ação do Senhor aqui, porque o livro de Atos é um livro histórico. Aqui vai ter uma ação do Senhor através do apóstolo Paulo. A queda não ficará pela queda, porque
Porque cabe ao homem da sua natureza cair, mas cabe a Deus levantar. Jesus veio para levantar o homem. Então não importa que tipo de queda você teve, se foi espiritual, se foi da vida, Jesus pode te levantar. E não tem que ter vergonha disso, porque como eu disse, Davi caiu, justos caem. Uns confiam em carro, os outros em cavalos, uns se encurvam e caem. Nós nos levantamos e estamos de pé. Porque enquanto uns confiam em carros e em cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. E é o Senhor que nos levanta quando nós caímos. Uns encurvam e caem. Nós nos erguemos, estamos de pé. Porque o Senhor levanta. Porque o Senhor estende a mão. E antes de continuar a pregação, é preciso explicar a todos que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro profético. Ou seja, ele é um livro eterno, ele não é temporal. Aqui é um livro histórico. O livro de Atos é um livro histórico e que conta uma operação maravilhosa do Senhor. Mas a Bíblia é mais do que isso. Ela transcende o tempo. Ela é profética. Ela fala de um Deus que é eterno, de operações que são eternas. E nesse sentido profético, quem é Eutico aqui? Que está assentado à janela, no terceiro andar, e a queda. Como identificar espiritualmente quem é Eutico? A palavra Eutico quer dizer afortunado, bendito, abençoado, bem-aventurado. É o que o nome Eutico quer dizer. Afortunado, bendito, abençoado, bem-aventurado. É o homem. É o homem. Quem é esse bem-aventurado, abençoado, bendito que caiu um dia? É o homem. Porque o homem foi afortunado de ser criado por Deus na eternidade. Ele foi abençoado pelo Senhor, ele foi bendito no Senhor, mas ele caiu. Mas esse Deus magnífico, esse Jesus digno de toda glorificação, vai agir, vai ter um plano. Quem é Eutico? Você, eu, um homem é Eutico. É o afortunado que caiu, terceiro andar. O número 3 da Bíblia tem um significado. Os números da Bíblia não são aleatórios. 3 fala da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O terceiro andar, o número 3 é a figura do Espírito Santo. É o homem que caiu da graça do Espírito Santo. Mas esse que pode ver, que como diz Davi, que formou as estrelas com os seus dedos, ele não se esquece do seu Eutico. E agora vai começar uma ação do apóstolo Paulo, usado por Deus, mas que aponta para cada um de nós profeticamente. O apóstolo Paulo, que estava no alto, no terceiro andar, desce para trazê-lo à vida. E Paulo quer dizer pequeno. Para Eutico, o apóstolo usado para lhe trazer a vida, o apóstolo que foi usado para ele foi Paulo. Mas o apóstolo que nos trouxe a vida foi outro. Foi o Senhor Jesus. Na carta aos Hebreus, Jesus é chamado de o apóstolo da nossa confissão. Irmãos, olha que expressão maravilhosa. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Ou seja, nós temos uma confissão.
Talvez o visitante não saiba disso. Nós temos uma confissão e Jesus é o apóstolo da nossa confissão. E qual é a nossa confissão? Nós confessamos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós confessamos que há poder no sangue de Jesus. Nós confessamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós confessamos que Deus fala pelos dons espirituais. Nós confessamos que Jesus vai voltar. Nós confessamos que nós vamos ser arrebatados. Nós confessamos que a igreja consagra os seus filhos ao Senhor. Nós confessamos que Jesus está no meio da igreja. Esse é o apóstolo que vai descer para nós, para nos trazer a vida. No sentido profético aqui, Paulo para nós é uma figura profética de Jesus. E é interessante porque Paulo tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania, ele era judeu, judaica, e ele tinha cidadania romana, até antagônicas, porque eram povos que... Ele era judeu da tribo de Benjamim e era romano, nascido na cidade de Tarso, na Sicília. Ele era judeu da tribo de Benjamim, criado na lei, mas era romano. Ele tinha essa dupla cidadania. E entre aspas, Jesus também tinha uma dupla cidadania, porque ele era Deus e ele era homem. Havia em Jesus, na sua vida terrena, duas naturezas ao mesmo tempo em um só. A natureza de Deus, ele era Deus, mas ele se fez homem, ele era homem. E essas duas naturezas conviveram juntas por 33 anos. Ele era filho de Deus e nasceu de Maria, mas nasceu de mulher. Ele era eterno, mas ele sentia dor, sentia fome. Jesus, na sua vida terrena, ele era Deus e era homem. Era o Deus que curava, era o Deus que andava sobre as águas, era o Deus que ressuscitava mortos, era o Deus que multiplicava os pães, mas era um homem que sofria, que sangrou, que foi chicoteado, que foi cuspido, que cansou, que ficou angustiado até a morte. E esse apóstolo da nossa confissão fez o que Paulo fez por Eutico. Veja que coisa maravilhosa. Paulo desce, porque Eutico tinha caído. Ele para a pregação dele, ele desce, ele abraça Eutico, deu um abraço, e Eutico ressuscitou, apontando para o Senhor Jesus, que desceu da sua glória para abraçar o homem. Paulo quer dizer pequeno, aquele que se fez pequeno, que deixou o esplendor da sua glória e veio aqui nesse mundo abraçar o caído, abraçar o que está machucado, traumatizado. E creio numa coisa, assim como Paulo, o abraço de Jesus ressuscita, o abraço de Jesus traz a vida novamente, o abraço de Jesus levanta. Eu tenho certeza que todos ficaram surpresos como Paulo desceu. Ele para a pregação e ele desce. Acho que todos pensaram, ele vai orar por ele, como Pedro orou pela jovem e ressuscitou. Talvez falar alguma coisa como Jesus falou com Lázaro: Lázaro, sai para fora. Não, veja, Paulo não deu uma palavra. O menino caído, todo machucado, ele não deu uma palavra, ele só abraçou. Que mistério isso! Que mistério isso! Desceu alguém, não, será que ele vai impor as mãos hoje? Não. Ele se inclinou e abraçou. Um abraço.
E o menino ressuscitou. Você só precisa de um abraço do Senhor. Porque quando Jesus abraça alguém, a pessoa ressuscita, a vida volta, a pessoa levanta, a pessoa se ergue, porque o amor do Senhor, o abraço de Jesus ressuscita. Veja aqui, Jesus ressuscitou 3 pessoas durante o seu ministério. 3 pessoas. Veja que cada ressurreição tem pontos diferentes. O jovem lá, o filho da viúva, ele não tocou no rapaz, ele só falou: mancebo, levanta-te. Só falou tão pouco, né? Mancebo, jovem, levanta. Porque há pessoas que basta o Senhor falar com elas e elas voltam. Você não tocou nele, você não abraçou, não fez nada. Assim, ó, mancebo, levanta-te. Há pessoas que ainda têm um temor no coração delas, que ainda conhecem o Senhor, e basta o Senhor falar com elas, e elas voltam correndo para os braços do Senhor. Já a menina de 12 anos, a filha de Jairo, ele toca nela, ele pega na mão, ele já foi um pouco mais além. Ele pega na mão dela e fala a mesma frase, praticamente: menina, levanta-te. Para ela não bastava só falar, precisava tocar. Então ele pega na mão dela, para ela sentir a mão dele, assim: menina, levanta-te. Ela levantou na hora. Alguns não basta o Senhor falar, o Senhor tem que tocar, tem que falar. E o Senhor está tocando nessa noite. Ele está tocando. Tocou em vários durante os louvores. Tocou em vários quando as crianças cantavam o louvor ao Senhor. Jesus está tocando. Jesus está falando, dizendo: levanta-te. Quando foi Lázaro ele não tocou, nem falou, ele deu um brado, porque era um caso mais grave. Eram 4 dias, já estava em decomposição, tinha uma pedra. Então ele dá um brado, um grito: Lázaro, Lázaro. Alguns estão tão distantes do Senhor que o Senhor dá um brado. O Senhor em alta voz chama, e onde eles estiverem, eles ouvem. Porque onde estiver o homem, ali pode chegar a voz do Senhor. Eu digo: não, esse menino não tocou, não teve um brado, não pegou na mão. Um abraço, sem uma palavra, abraçou o menino. Quantas vezes na vida você precisa só de um abraço? Você se sente tão só. As provas estão só aumentando. E você quer sentir só um pouquinho do amor do Senhor. Há pessoas aqui hoje assim, se sentindo fracas, se sentindo caídas, se sentindo sem força. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou tão só. Abraço. Mas nós vamos te dizer em nome do Senhor uma coisa com certeza: o Senhor vai te abraçar nessa noite. E quem já recebeu na alma um abraço de Jesus, sabe que não existe nada igual na vida. Você pode estar caído, machucado, ferido, mas quando o Senhor vem e abraça a nossa alma, você revive, você levanta. É um abraço que ressuscita os mortos. Você pode estar sem vontade de viver mais. A minha vida não vale nada, eu vou acabar com ela. Mas você vem a um culto, você ouve louvor no carro, e Jesus vem e abraça a sua alma. Você volta a viver, você levanta. E Jesus fala: não vos perturbeis, a alma está nela. Houve um rei em Israel, que o profeta entrou na casa dele, no palácio, e disse: prepara a tua casa, ordena a tua casa, porque você vai morrer. E ele se voltou e orou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele. E depois ele descreve assim: e tu, Senhor, tão amorosamente abraçar-te a minha alma. A pandemia fez vítimas. Há muitas pessoas com crise de ansiedade, com síndrome. Há
almas agitadas. Você sabe do que sua alma precisa? De um abraço. Quando Paulo abraçou, não foi uma oração. Um abraço é um gesto de amor. Um abraço é um gesto de amor. Um abraço é um gesto de afeto. E nessa noite, o Senhor Jesus vai abraçar a sua alma. A sua alma vai se sentir amada por Ele, aquecida por Ele. E alguns vão até chorar, outros desabar. Quantas vezes na vida acontece isso com a gente? Você está bem triste e chega alguém que você gosta muito, um pai, uma mãe, um amigo de próximo, ele só te abraça, você desaba. Hoje não é um amigo, não é um pai, hoje é o Senhor Jesus que vai te abraçar, porque a alma só Ele abraça. A alma só Ele abraça. E Jesus está aqui pela palavra. Senhor, eu não quero muito não, eu quero o seu abraço. Sentir só um pouquinho do seu amor. Você vai sentir agora. Meu Deus, meu Pai, estou aqui para te falar, para te ouvir. Me sinto só no caminhar. Em ti preciso me ancorar. Sei quem tu és e quem eu sou, apenas servo, nada mais. Eu reconheço que és Senhor, mas te procuro como Pai. Um pouco só do teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Só um instante junto a ti vai me bastar e renovar a minha fé. Momentos que o coração fica inseguro, frágil até, e no calor da aflição é que se vive pela fé. Um gesto teu, um só olhar e a alma inteira se refaz. Estou seguro em ti, Senhor. Salvou-me o teu amor de Pai. Todos. Como só teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Só um instante
precisando desse abraço, diga isso ao Senhor. Senhor, hoje eu não preciso de oração respondida, eu não preciso de uma manifestação de poder, eu não preciso da glória. Hoje eu preciso de um abraço. E Jesus está te abraçando. Eu preciso sentir que eu sou amada, Senhor. A igreja adorando ao Senhor. Adore ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Juntos. Este abraço. Este abraço nos trouxe de volta à vida. Recebe, Senhor, a glorificação da tua igreja, daqueles que foram abraçados pelo Senhor quando foram rejeitados e jogados de lado. E este abraço nos trouxe de volta à vida. La malandra sere que dresore que dribi halau ai sei. Dere kiribi andre kiribicas. Dere me andre calarangra handra malandra sore que dribi sioda ai si. Eu ouvi, igreja amada, Dera bala mahandra malandra sere que dribi ai. o vosso louvor, Dera la mahala sei sei. a vossa adoração Dere me calandra bala grosso di e as vossas súplicas. Dere destere que di ai. E pediste ao vosso Deus Dere andra balangra sore que dribi atre. pouco só do meu amor. Dera hala mahala desi. Mas eis que eu venho a vós Dere andre la hondra sere que e vos dou todo o meu amor na igreja. Barala la malandra Eu inundo as vossas vidas com a minha paz, Dere que resto de que di com a minha alegria e e com o meu Espírito Santo eu vos abraço. Vos faço sentir que sois participantes deste grande amor. E as lutas a vosso redor agora são tão pequenas, porque em vós arde a bênção do meu Espírito. As coisas desta vida não têm mais tanto peso, porque eu estou ao vosso lado. E nesta noite, minha igreja, eu vos levanto, vos ponho de pé e vos digo: olhai para o alto, porque do alto tem vindo o vosso socorro, do alto tem vindo a vossa salvação. E nesta posição eu abençoarei as vossas vidas. Eu olho para ti, minha filha. Viveste hoje uma grande afronta dentro da tua casa. Na tua mente, no teu coração disseste: Senhor, eu estou só. Mas eu te abraço agora e te digo: filha, não está sozinha, porque o Rei do Universo está ao teu lado. Eu olho para ti e te digo: és bem-aventurada, porque o teu Deus está contigo, e o teu marido verá esta salvação, verás esta bênção sobre o teu lar, serva amada, porque eu sou o teu Deus. Eu olho para ti também, meu servo. Pensaste que a
tua vida tinha chegado ao fim. Depois de tantas decepções, a família não te cumprimenta mais, mas o teu Deus te abraça nesta noite. Eu te digo, filho, eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a tua história, meu filho. Serás um servo usado. Eu encherei a tua vida do meu poder, e tu verás o amor do teu Deus sobre a tua vida. Glorifica-me, igreja, porque hoje o amor do vosso Deus nos alcançou mais uma vez. Glória a Jesus, de pé, irmãos. Que as eternas consolações do Espírito Santo, a graça bendita do Senhor Jesus e o grande amor de Deus Pai repouse sobre vós, igreja amada do Senhor, hoje e para sempre.